Boa noite. Vocês não sabem como é difícil preparar uma palestra depois de ouvir a Ana Cláudia e depois de ouvir o Luteni falar sobre o mesmo tema. É difícil, posso vos garantir. E se a gente quer colocar o tema ciência no meio disso tudo, fica mais complicado ainda. Porque a gente tem que falar de ciência, mas não pode esquecer do lado espiritual. E foi difícil, tá? Mas eu espero que o resultado, para mim, o final até não ficou muito ruim, mas espero que eu consiga transmitir aquilo que eu preparei. Curiosamente, em agosto de 2017, eu falava também sobre a ação da prece aqui, tá? Então, vai ser um déjà vu para alguns, mas é completamente diferente. Então, falando do poder da oração e da ciência, né, nós vamos tentar associar as duas coisas. Como já foi falado aqui há 15 dias atrás, nós falamos sobre a oração e eu vou começar fazendo uma breve introdução, que é basicamente o que a Ana Cláudia falou, mas de uma outra forma, da minha forma. Né? Então isso vem do latim, do praxis preces, que é um pedido, uma súplica, um voto, um desejo, é alguma coisa que a gente costuma pedir. E Allan Kardec nos disse que a gente pode usar a prece para 3 coisas, que é... Tá bem. Quem não falou não precisa preocupar não, vai ter mais teste para frente, tá bem? Vocês vão ter oportunidade. Hoje é assim, é ciência, ciência é aula. E eu ouvi recentemente que o verbo ensinar e aprender são conjugados de forma por 2 pessoas diferentes. O professor só ensina para o aluno que quer aprender, porque se o aluno não quiser aprender, o professor não está ali fazendo nada. Então, o aprender e ensinar são verbos conjugados por 2 pessoas diferentes de formas diferentes. Tá? Isto não funciona. No capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo todo determinado para prece. Foi de onde também o Luteni preparou a parte dele, que foi a oração dominical. E lá Kardec diz o seguinte, que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. A gente não precisa falar nada, a gente não precisa agir nada, não precisa demonstrar absolutamente nada. Pelo pensamento a gente faz. E se vocês pararem para pensar, tem 2 coisas, ou 3, ou várias coisas, mas 2 que saltam logo à vista, que é automático. A gente não consegue parar de pensar. Né? A gente está sempre pensando. Pensamento é uma coisa que é inata. Batimento cardíaco, respiração, são coisas que foram automatizadas na nossa mente. E quando alguém diz para vocês, eu não sei vocês, para mim é dificílimo, esvazia sua mente, não pense em nada. Mentira. Não é? A gente já está pensando em não pensar. Então, este momento é complicadíssimo a gente silenciar o cérebro, né? Parar a mente, é muito complicado. E não se acanhem, se vocês não conseguem, muitos de nós também não conseguem. Eu particularmente não consigo, porque a gente está sempre pensando. O que a gente tem que fazer é transformar esse pensamento que não para numa coisa agradável, numa coisa boa, que traga frutos para mim e para outrem. Tá bom? Então, não fiquem imaginando, mas eu não consigo fazer oração nenhuma porque eu estou sempre pensando em alguma coisa. Está normal, é normal, atenção. Você não está doente, não é problema nenhum. Só os muito elevados que fazem aquelas meditações, aqueles mantras, aquelas coisas, os monges e algumas pessoas conseguem esvaziar o pensamento. Para a maioria de nós, não dá. Tá? Então, não é parar de pensar, mas é pensar coisas boas e ter um pensamento que traga frutos. Ok? E depois, isto é um livro, Truth in God, são várias frases de Gandhi, que ele diz que é a comunicação com o divino em nós. Comunicação com o divino em nós. Ele já está dizendo que Deus já está em nós. E Deus, no fluido cósmico universal, nos envolve a todos e todos nós estamos lá mergulhados, como explicou a Ana Cláudia há 15 dias atrás. Isso é interessante, porque a gente vai usar mais para frente, a gente vai tentar. Guardem isto, que é a comunicação com o divino em nós, que a gente vai mais para frente tentar diferenciar algumas coisas. Esses senhores são 2 médicos que trabalham no Brasil, que estão ligados à AME Brasil e AME Internacional,
que é o Dr. Fernando Augusto Garcia Guimarães e o Dr. Décio Andoli. Décio Andoli é muito famoso, faz muitas palestras. E ele diz, o Dr. Fernando, que a prece é o ato íntimo de nossa comunhão com a providência divina. É de cada um. Cada um tem o seu momento e a sua forma de se comunicar, que pode ser uma para mim, outra para qualquer um de vocês. E qual que está certo, qual que está errado? Nenhum. É a forma como eu consigo fazê-lo. Décio Andoli diz que é um exercício da espiritualidade. Mais uma vez, esse exercício da espiritualidade, guardem, que a gente vai usar mais à frente. Tá bem? Então, é muito importante que a gente tenha noção desses conceitos, que Deus está em nós, que nós estamos envolvidos em Deus, e que isto é um exercício da nossa espiritualidade, essa oração, que a gente vai desenvolver e vai exercitar. Então, buscando aqueles dois conceitos iniciais, a gente vai tentar dividir aqui 3 itens, tá bem? Religião, fé e espiritualidade. Que isto são conceitos que são diferentes, na minha opinião e na opinião de alguns autores e de alguns palestrantes que fazem. Já agora, isto é uma opinião pessoal e é uma reflexão pessoal. Cada um que achar que está errado, não tem problema nenhum. A gente pode discutir e conversar sobre isto aqui ou noutra oportunidade. Mas isto serve para cada um despertar em si o que é. Porque eu estou dizendo não é verdade absoluta, é o meu conceito. Então, a gente pode ter que a religião está ligada aos aspectos sociais. Pessoas com as mesmas afinidades ideológicas, nossos relacionamentos com os outros. Ou seja, tudo que seja interação comunitária ou comum, a gente pode classificar de religião. Futebol é uma religião, né? Quem torce para um time, quem torce para o outro, estão nas suas convivências todos com o mesmo fim. Isto seria uma religião, que pode ser qualquer coisa. Não precisa ser nada ligado ao divino, mas é um conceito de religião. Ok? E o que é fé? A fé seria construída por nós mesmos ao criarmos um conjunto de convicções que é só seu. Lá está. Cada um vai criar a sua convicção. Com aquilo que eu ouvi na religião, eu vou no meu quarto, quieto, à noite, sossegado, vou fazer as minhas reflexões. E vou pensar, isto é bom, isto é ruim. Isto vai criar a minha fé, vai criar a minha crença em alguma coisa, em algo. Não é? Vai me deixar ciente ou conhecedor daquilo que eu penso. E o que seria a espiritualidade? É essa capacidade de conexão com Jesus, que lá Gandhi dizia, não é? Que é a comunicação com o divino em nós. Então, são 3 conceitos que a gente pode separar aqui: religião, fé e espiritualidade. Uma pessoa pode ter uma grande espiritualidade sem ter nenhuma religião, ok? E eu posso ter uma religião e não ter absolutamente fé nenhuma. Porque pode ser uma religião dogmática, alguma coisa que me impõe regras e eu tenho que obrigado a seguir sem poder questionar, sem poder reivindicar nenhuma postura da minha opinião. E aí eu tenho a minha fé, que é aquilo que eu acho que a religião serve e eu crio dentro de mim. E depois me conecto com a divindade. Isso seria a espiritualidade. Tá bem? Isto são três conceitos que eu acho que fazem sentido. Na religião, resumindo, seria eu com os outros, né? Eu me relacionando com todo mundo que está à minha volta. A minha fé seria eu comigo mesmo, eu que tenho que me entender, eu que tenho que me aceitar, eu é que tenho que saber onde é que eu vou. E muitas vezes a religião aqui interfere e não deixa que eu siga o meu caminho. Lá está, mais uma vez, porque me impõe regras que o meu eu e a minha fé não aceitam. Então, está na hora de eu pensar numa outra religião, mudar de time de futebol, por exemplo. Não é? E a espiritualidade seria eu com Deus. Sempre eu que tenho que me relacionar nesses 3 grupos. E eu vou me encontrando aonde eu achar que devo estar. Então qual é o certo? Depende da sua fé. Depende do que você acha certo para você. E não cabe a ninguém julgar as minhas decisões ou as decisões de cada um de nós. Nós é que temos que conviver conosco mesmo.
Por mais que a gente tenha relacionamentos muito próximos e muito afetivos, quando a gente deita o travesseiro na cama, a gente só escuta nós mesmos. Não escuta mais ninguém. Somos nós falando para nós. E isto vai criar a minha fé, que depois vai me poder elevar e criar a minha espiritualidade. Quem lembra dessa? Isto é uma equação. Ninguém lembra? Isso não é matemática nem biologia. Isto é a equação da oração que a Cláudia ensinou para vocês aqui, a Ana Cláudia ensinou há 15 dias atrás. Que a prece é o pensamento mais o sentimento vezes a sua vontade. Ela falou isso aqui para vocês. Não sei se ela botou assim tão esmiuçadinho, porque ela achava que vocês eram muito inteligentes e iam pegar tudo. Eu acho que vocês não são. Tive que esmiuçar. Então, o pensamento que a gente já viu que não para tempo nenhum, com o meu sentimento, com aquilo que eu sinto naquele momento em relação a mim, a outrem ou a algo. E eu vou colocar nesse meu pensamento, vou juntar no meu pensamento isto. E vou multiplicar pela minha vontade. Mas que vontade? A vontade que dê certo. A gente não cantou aqui agora há pouco, otimismo sempre? Se eu quero que dê certo, qualquer coisa que seja, se eu não puser vontade, não vai dar certo. É curioso, isso aqui me fez lembrar alguns estagiários que passam pela gente, né? E vem com muito cruz, porque a universidade tem uma formação que não é muito prática, é mais teórica do que prática, mas enfim, isso é outro assunto. E a gente chega para você, já conseguiu colocar um catéter, já conseguiu pôr um cão, um gato, a soro que precisa pôr endovenoso? Não, nunca fiz. Então vai, tenta. Ah, mas eu não consigo. Pronto, não tente mais. Esquece. Você já disse que não consigo? Então não vai. Ah, mas eu quero tentar. Ah, quer tentar? Então vamos tentar. A primeira coisa que eu digo para eles é o seguinte. Primeiro, visualiza o catéter entrando na veia. Ah, mas para quê? Visualiza. Você vai ver. E, pum, vai a primeira. Tá vendo? Ah, eu consegui. Pois é. Você criando um pensamento que aquilo vai dar certo, botando um sentimento, que é aquilo que eu quero que dê certo, e a vontade de dar certo, vai dar certo. Vai tudo se encaixar, vai tudo chegar no ponto certo. Isto foi a Ana Cláudia, não fui eu. Então, tentando trazer isso agora para a parte científica, a gente já fez essa pequena introdução sobre oração, vamos fazer a análise científica. Com relação aos estudos do poder da oração dentro da saúde individual, os primeiros estudos foram feitos em 1872 por Francis Galton. Ele testava o que a oração fazia no indivíduo, em si mesmo. Não era uma oração por outrem, era para si. E ele fez vários estudos nessa altura. Entretanto, as coisas ficaram em banho-maria, foram cansando, parando, e depois, nos anos 30, Alex Carrel retoma esses estudos sobre o efeito. Que eu não vou aqui entrar em detalhes sobre os estudos, mas basicamente qual é o efeito que a prece tinha no bem-estar e na forma de vida das pessoas. Né? Depois, esse Medline é uma base de dados de pesquisas de trabalhos da medicina, que tem entre 1966 e 2008, eles tinham 6.305 trabalhos publicados sobre prece e bem-estar, saúde. A maioria dos trabalhos é muitas vezes relacionada à medicina. Por quê? Porque a gente o que busca é saúde e felicidade. Como a gente não consegue cientificamente provar a felicidade, a gente faz trabalhos, é muito mais fácil fazer na área de medicina, né? Imaginem só, a gente pega metade dessa plateia para cá, metade da plateia para lá. Para aqueles, a gente faz oração para ficarem bem. Para esses, a gente não faz nada. E a gente consegue, olha, aqueles que fizeram oração melhoraram, esses aqui não melhoraram. Mas é tão linear como isso, é tão fácil fazer isso, né? É um bocado complicado. Mas então, esses trabalhos são muitos na área da medicina.
Mas não há só gente da medicina fazendo isso, né? E, com relação à prece, eu trago aqui só um breve trecho sobre o Evangelho no Lar, que é um momento de prece que todos nós deveríamos e devemos fazer nos nossos lares, que a gente cria esse pensamento e esse sentimento dentro de casa, com a vontade que tudo fique bem, vai trazendo uma harmonia, um muito melhor ambiente. E tem aqui um texto, que é de um livro, que é Sheila, né, para Margarida, que é Luz no Lar, é um livro de psicografia de Chico Xavier por vários espíritos. E Sheila faz, esse é um trecho de uma das mensagens de Sheila, que o livro chama Luz no Lar por causa mesmo dessa questão da gente preservar o nosso lar, de cuidar do nosso lar com momentos de oração. Então ela diz: organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho, organizemos a nossa casa, o agrupamento doméstico. O lar é o coração do organismo social, é o início. A família é a célula primordial da sociedade. Em casa começa a nossa missão no mundo. É ali que a gente vai começar, junto aos nossos familiares. Entre as paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Então, o fruto daquilo que a gente será fora do lar é aquilo que a gente é dentro do lar. Não é? Então, se a gente conseguir preservar esse ambiente e fazer um bom ambiente, vai funcionar tudo muito melhor. Né? E aqui eu trago uma imagem para vocês de um evangelho no lar que a gente fez na casa de uns amigos. Os gatos não sobem à mesa nunca, tá bem? No dia do evangelho é o único dia que eles sobem à mesa e ficam quietos. Aqui tem o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e os gatos ficam ali, participam do evangelho o tempo todo, quietos, calados, quietos, olhando. É muito curioso. E a gente não tem noção, né, que os animais também se envolvem nesse tipo de oração, nesse tipo de prece, tendo os seus momentos também. Há quem diga, isto na minha opinião não é uma verdade, que os gatos têm uma capacidade de retirar mais energias dos ambientes. Eu não acredito, mas isso é uma opinião pessoal minha, porque eu não acredito que Deus fosse dar uma capacidade para uns gatos e não fosse dar para outros bichos. Aí não era certo, não era justo, né? Não ia ter, então, coitado do porco. O porco não absorve nada, né? Só porque é porco, não pode. Então, eu não acredito nessa questão. Eu acho que todos os animais e todos nós temos o nosso papel e somos todos iguais, tá bem? Este é um filme que demora 4 minutos, que é muito interessante, para cada um tentar se refletir e se ver nesse exemplo. Para quem não sabe, ele vai falar aqui de um time de futebol, que é o Vasco. Você é Vasco, né? Não? Pronto. Vai falar do time de futebol, que é o Vasco do Rio de Janeiro, que semana passada perdeu por 4-1 para o Flamengo, que eu sou Flamengo, que é o Jorge Jesus que treina, para quem não sabe. Tá aí uma religião que muita gente participa. Então, ele vai mostrar aqui como é que esse indivíduo faz a oração dele. Qualquer semelhança com qualquer um de nós é mera coincidência, tá bem? Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só um minuto. Pedir para o seu Santiago dar ali mais gás, tá? O nosso cada dia, cada da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos, nos deixeis de tentação, mas livrai do mal. Amém. Que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites, não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? Não pode falar, rapaz. É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Eu também vi um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo. Foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso.
Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas. Tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Você João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E aí, tudo bem? E aí, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Acho que as suas palavras mesmo. Eu não consigo, não sei, não adianta. Tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar, né? Isso é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim. Opa, peraí. Então o que eu fiz foi uma bela prece. Que coisa fofa! Os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? A Bíblia. Não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vai ficar indo. Vocês viram como muda a atitude? Lógico que isso é uma encenação, mas quando muda a atitude, quando muda o pensamento e põe um sentimento na coisa, como fica completamente diferente, não é? É claro que isso aqui é uma representação, não é? Mas quem se viu nisto pode usar como exemplo, não tem problema nenhum, tá? Uma vez foi feita uma pergunta numa escola para as crianças: de quem que você tem medo? Eles diziam: eu tenho medo do bicho-papão, eu tenho medo do bicho que vem lá, do cachorro do vizinho, não sei o quê. E você, Joãozinho? Eu tenho medo do Malaman. Malaman? Quem é o Malaman? Não sei, mas a minha avó diz sempre: livrai-nos do Malaman. É assim que a gente vai fazendo as preces, é livrai-nos do Malaman. Né? A gente não pensa nas palavras, a gente não sabe o que está falando, a gente fala da boca para fora. Imagina só a paciência que o anjo da guarda tem que ter quando aquelas senhoras se põem a rezar o terço. Eu não tenho nada contra, não. Mas deve estar com um ouvido de um tamanho para ficar ouvindo sempre a mesma coisa. E bebe água. São muitas vezes, eu não tenho nada contra a forma de oração de cada um, mas são muitas vezes, são palavras que não são pensadas, nem sequer tão pouco sentidas. São palavras postas da boca para fora. E a gente não precisa, porque a gente já viu desde o início que é com o pensamento que a gente se liga. O que adianta eu ficar, falei, Pepe, e a conta de luz vai cair. Ai, Pepe, e amanhã tem que levar o carro na oficina. Não funciona. O pensamento não para. Esqueçam, vocês não param o pensamento porque ninguém consegue parar o pensamento. O que eu preciso é direcionar esse pensamento para aquilo que eu julgo importante, naquilo que eu julgo que está a minha necessidade no determinado momento que eu me encontro e que cada um de nós está. Amém? Como eu disse, não era só medicina. Não sei se vocês conhecem esse senhor. Esse senhor chama-se Masaru Emoto. Ele fez o experimento com água. Isto é famoso, é muito conhecido. Ele era um escritor japonês e fotógrafo que resolveu começar a fazer pesquisas com água. E foi começando a recolher uma série de cristais. Ele dizia o seguinte:
Se você se sentir perdido, desapontado, hesitante ou fraco, volte-se para si mesmo, para quem você é, aqui e agora, vivendo este momento. Porque há quem diga que se a gente viver muito no passado, é obsessão. Se a gente viver muito no futuro, é ansiedade. Então a gente tem que tentar viver o presente. Tá bem? Que ele diz que a gente tem que se voltar para nós mesmos, buscando falar conosco para desenvolver uma fé, desenvolver uma forma de encarar as coisas. E ele diz que quando chegar lá, dentro de você e conseguir conversar com você, você descobrirá a si mesmo. Vai ser uma grande descoberta, que a gente vai se descobrindo, não é? Como uma flor de lótus em pleno vigor, mesmo em um lago lamacento, lindo e forte. A gente pode dizer, mas o que está à minha volta é o mundo muito perturbado e tudo mais. Está bem, mas o que eu tenho que ser eu tenho que ser essa flor de lótus, tenho que ser esse raio de sol, tenho que ser essa pessoa com otimismo, com boa disposição, mesmo que eu tenha um lago lamacento à minha volta. Tá? É isso que ele diz. E aqui eu trago algumas imagens. Isto é uma imagem do cristal da água, do gelo do Antártico, de uma água da floresta amazônica e de um lago na Suíça, o Lago Majoré. São cristais que ele depois vai fotografando em microscopia. Isto aqui é uma molécula de água. Isto seria a mesma água, segundo ele diz, não é? Aquela lá de cima, quando ouve a música do Lago dos Cisnes, aquela de baixo, quando recebe orações de amor e gratidão, e esta daqui quando recebe vibrações de que está tudo bem, está tudo tranquilo e tudo mais. Isto vai formando, a água vai se reorganizando e formando esses cristais. E aqui ele mostra uma foto do antes e do depois. Aquela, à vossa esquerda, seria a foto do antes de uma molécula de água, esta aqui, à direita, depois de vibrações e orações de um grupo de pessoas, ela se organizaria, embaixo a mesma coisa, ali à esquerda uma antes, e aqui uma depois desses momentos de oração. Então, isto para a gente tentar mostrar que a prece tem benefícios não só na parte da medicina, em outras áreas da ciência também. E esse senhor, alguém lembra? Einstein. Albert Einstein, que nasceu em 1879 e desencarnou em 1955. Einstein era judeu, a família dele era judia. Ele descobre a religiosidade, pelo que ele diz, aos 9 anos de idade. E aos 15 anos de idade começa a buscar as suas informações e a sua religiosidade e espiritualidade. E Einstein tem várias frases muito célebres, muito conhecidas. Eu trouxe aqui uma que é muito conhecida, não é? Também, que isto é uma carta. Quando ele começa a descobrir a teoria da relatividade, ele escreve uma carta para outro físico alemão, contando a visão dele sobre aquilo que ele estava descobrindo, né? Que ele diz que a teoria, que é a teoria da relatividade, produz muito, mas dificilmente nos aproxima do segredo do antigo. Dificilmente vai nos mostrar de onde nós viemos e onde nós estávamos. E ele diz, estou convencido de que Deus não joga dados. Ele acreditava que não era um acaso, que a teoria da relatividade e a descoberta que ele ia fazendo não eram simples acasos. Eram coisas que Deus estava preparando e organizando. Tudo dentro do seu método. E hoje a física quântica vem provar a teoria da relatividade, né? Vai trazendo cada vez mais informação. A física quântica vai trazendo uma série de informações. Ele tem outra frase também que eu gosto muito, que pode ser até um lema de vida para muitos de nós, né? Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se. Se escolher o mundo, ficará sem o amor. O mundo aqui, eu não sei se é isso que ele quis dizer, mas eu acredito que sejam as coisas terrenas, as coisas do mundo, os bens materiais, as coisas materiais. Se você escolher entre isto e o amor, e escolher o mundo, você vai ficar sem amor. Mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Muito interessante, muito bacana esse ponto de vista, né? Se a gente conseguir ter uma capacidade de enfrentar as nossas dificuldades com calma, com serenidade, com paciência, as coisas a gente vai conquistando o mundo. Então, voltando à parte científica,
Vamos ver como é que a gente pode fazer uma análise científica do efeito da prece. Este é o PubMed, é outra base de dados da medicina. No dia 11 de março de 2018, atenção, eu não tenho acesso a essas bases, eu vou buscar informações de quem tem acesso às bases. E isto, como é que funciona o PubMed? Você põe palavras que você queira e ele te dá o número de trabalhos que estão publicados. Então, quando você põe a palavra espiritualidade e religiosidade relacionados à medicina, ele te dá 68.548 trabalhos. Ou seja, já temos 68 mil trabalhos relacionados com a pesquisa da prece e das orações e da religiosidade e espiritualidade com a medicina. Quando você restringe essa pesquisa, põe a mesma coisa, espiritualidade ou religiosidade, saúde ou medicina, ele reduz para 45.527. Por que reduz? Porque ali ele tirou a parte dos trabalhos mentais. Ou seja, o grosso dos trabalhos de oração são feitos em saúde mental. Tá? É isso que nos diz. E quando a gente põe espiritualidade ou religiosidade e coisas físicas, dor, hospitalização ou mortalidade, baixa para 11.188. Isto quer dizer o quê? Que a gente tem muitos trabalhos na parte de medicina e espiritualidade, mas que estão relacionados à saúde mental. E temos um número menor relacionados à saúde física. Tá bem? O que isso quer dizer? Quer dizer que já a parte da saúde mental começa a muito mais a relacionar o espírito às causas de doença mental e de doenças do foro psicológico. Tá? Isto é importante por quê? Porque a gente vai conseguir desenvolver através dessa parte melhores tratamentos para a parte de saúde mental. Não é? Continuando a nossa análise científica, entre 1970 e 1980, tem vários estudos americanos que mostram que pessoas que têm crenças religiosas, não é espiritualidade nem fé, tá? Que a gente distinguiu no início, tem uma diminuição na mortalidade de 18% a 25%. Chegam a atingir uma sobrevida de 8 anos. Quem tem uma prática religiosa tem um aumento de sobrevida de cerca de 8 anos. Foi provado isso por trabalhos científicos. Isto não é só ver quem tem e quem não tem. Isto tem dados estatísticos, é tudo trabalhado. Eu não trago os trabalhos porque eu acho que era esmiuçar muito, a gente não trazia interesse. Em 2001, teve outro estudo que demonstra que pessoas com conflitos religiosos têm um aumento na taxa de mortalidade de até 6%. O que é um conflito religioso? Alguém que está triste, está zangado com Deus, né? Nada me dá certo, eu faço as minhas orações, peço, não me acontece nada. Pessoas que têm esse tipo de atitude, enfim, não aceitação daquele momento que estão e transferem isso para a parte religiosa, para a parte que é o divino, que é Deus que está me fazendo isto, tem uma taxa de mortalidade maior, tem menos expectativa de vida. Isso fez me lembrar, recentemente, eu tive uma pessoa amiga que disse para mim que ela teve um exame que ela tinha cancro de útero, uma pessoa jovem, com cerca de 30 e poucos anos, tinha cancro de útero, estava muito triste com Deus, mas por quê? O que aconteceu? Quando eu fui fazer o exame, eu pedi que o resultado viesse negativo. Mas já está lá o resultado. Não é depois que aparece a doença que eu vou pedir para Deus que o resultado seja negativo. Não muda. Deus não muda esse resultado. O que ele podia ter feito era antes do problema aparecer, não é? E não é Deus que faz, somos nós que fazemos por nós mesmos. Então, é importante que a gente também saiba o que pedir, né? A gente pode orar, pode louvar, agradecer e pedir, mas a maioria de nós pede, e muito. Então, a gente tem que saber também o que a gente vai pedir, não é? Eu vou mostrar para vocês mais para frente, tem uma prece que se vocês fizerem, 100% de vocês são atendidos. Já explico. Tudo que vocês pedirem naquele jeito, vai funcionar. E vocês vão ter. Espera só. Eu prometo. Em 2015, teve um estudo europeu com 16.500 participantes que demonstrou que uma alta frequência de reza, aqui já é oração, tá bem?
Uma alta frequência de oração e educação religiosa estiveram associados a menor número de fatores de risco para a doença crônica, tais como tabagismo, uso do álcool, inatividade física e sobrepeso. Isto demonstra, estamos a falar de Europa, já não é Estados Unidos, estamos a falar que o fato de a gente ter um momento de oração e ter uma regularidade nessas orações faz com que eu me afaste mais desses efeitos que vão levar a doenças crônicas. Então quer dizer, se eu rezar eu não fico com saúde. Não, você não fica com saúde, mas pelo menos fica longe daquilo que possa desenvolver doenças mais para frente, doenças crônicas. Tá? Isso são todos estudos científicos com rigor científico, com demonstração de efeitos e tudo mais. Há uma revisão sistematizada que foi feita sobre a prece intercessória. Por quê? Porque os estudos todos até então, 2000, já tinham mostrado que prece, eu orar para mim, já trazia benefício. Agora, vamos ver como é que uma prece por outrem traz benefícios. Será que traz? Será que não traz? Não é? Então, reuniram 23 trabalhos com qualidade científica adequada. Lá está, aquilo que eu falei do início. Não é qualquer trabalho, tem que ter rigor científico, tem que ter. E eles descobriram que em 13 trabalhos, ou seja, 57%, a prece intercessória, prece por outrem, confirmava como uma forma terapêutica. Nós orarmos por alguém ajudava na sua melhoria, ajudava no seu tratamento. 9% dos trabalhos, 39%, não identificaram interferência. Não havia nem melhora nem piora. E um trabalho tinha um efeito negativo da prece. Ou seja, quando alguém orava por mim, eu não tinha melhoria nenhuma. E aqui entra aquela história do início, do professor e do aprendiz. Se eu não quero receber oração, vocês podem orar todos ao mesmo tempo e não acontece nada. Porque a minha vibração está ligada à não oração. Se eu estou muito receptivo e vocês não oram por mim, também provavelmente não vai acontecer nada. Porque a minha vibração está diferente da vibração de vocês. Então tem que haver uma sintonia na vibração para poder haver esse efeito. Mas isso é fácil de medir? É fácil de entender cientificamente, com rigor científico, de que os cientistas só acreditam se a gente conseguir provar. E a gente consegue provar isso? Né? Então, aqui é que entram as questões complicadas, né? As questões chamadas questões metodológicas. Qual é o método para eu aferir se aquilo funciona ou se não funciona? Existe uma quantidade de prece. A gente pode dizer que vai ter que fazer 2 horas de prece por dia, das 10 às 11, né? Das 10 ao meio-dia, 2 horas de prece por dia, vão ter que ser 4 horas, vão ter que ser 5 minutos de prece 3 vezes ao dia, né? Vão medir por palavras, né? Se a minha prece tem 300 palavras, a tua só tem 200, a tua é fraca, a minha é boa. Entende? É muito difícil cientificamente a gente conseguir estabelecer um momento deste. Como aferir a qualidade da prece? Como é que eu sei que a minha prece é melhor que a do outro? Né? Como saber a intenção de quem reza? Como é que eu sei que quem está lá, com as mãos postas, todo certinho, muito meditado, com os olhos fechados, está pensando em quê? Está pensando no jogo do Vasco? Ou está pensando em ajudar os outros? Eu não sei. Eu botei um grupo de 10 pessoas, mas 5 estão pensando numa coisa, 5 em outra, e ninguém está pensando naquilo que foi o objetivo que a gente colocou. Não dá para medir. Né? Como é que a gente vai medir o fervor? É pelo o grau de os olhos cerrados, muito cerrado é muito fervor, ou os olhos abertos não é? Não tem como a gente medir isso. É muito complicado. Os cientistas não aceitam porque eles não têm essas formas de medir. Como saber se o grupo controle não está recebendo a prece? Aquilo que eu falei, este aqui não recebe, aquele recebe. Vocês acham que esse grupo daqui ninguém tem mãe? A mãe deles não está orando por eles todos os dias? Não tem algum familiar, algum amigo que esteja orando por eles? Só vocês daí que receberam a prece? Provavelmente todos receberam uma prece. Alguns foram mais direcionados, outros não. Mas como é que eu vejo então? Esse não foi 0, quanto foi? Não dá.
Não dá para a gente medir. E uma coisa que já foi falada aqui também, prece de mãe e prece de avó, faz favor, né? Não para, nada para. Nada para prece de mãe e prece de avó. É mesmo, aí a gente pode dizer que é fervoroso. Então vamos fazer um grupo de estudo, só mães e avós é que oram. Mas eu não sou mãe de todo mundo, nem sou avó de todo mundo, né? Então, como é que fica para a gente medir isso tudo? É complicado. E o mais importante, a gente criar uma relevância exploratória. O que esse palavrão quer dizer, né? Relevância exploratória é sobre determinadas condições dadas, espera-se um resultado específico. Por exemplo, eu vou testar um medicamento que é para baixar a febre. Vou pegar um grupo que tem febre e vou dar um medicamento. Se a temperatura baixar e a febre passar, ele funciona. Se não, não funciona. Isto é o objetivo que a gente tem. Eu estou testando A para fazer B. Como é que a gente faz isso com uma oração, uma prece? Né? O que a gente pode esperar dessa prece que a gente está fazendo? E o que a gente pode concluir é que só Deus sabe o que é necessário para nós. Né? A gente não pode ter a pretensão de entender, de fazer uma oração, de mudar o exame que ele vai ser mudado. Não vai mudar, porque eu quero que mude. Não vai ser do jeito que eu quero que seja. Vai ser do jeito que Deus sabe que é necessário para nós. Por isso é que podemos ter com as preces melhoras, podemos não aferir nenhuma mudança, podemos continuar igual ao que a gente está, e podemos aferir pioras, no sentido de que para nós é uma piora. Porque muitas doenças não são para serem curadas, são para serem sentidas, são para serem ultrapassadas, para serem entendidas, que muitas delas são sinais que nos fazem despertar. Então, para os cientistas é muito complicado entender que a prece faz A, B ou C. Eles não têm como medir. E a gente não consegue medir isto se a gente não ter os preceitos espirituais, se a gente não entender que há males que vêm para bem. Há coisas que nos acontecem que precisam acontecer naquela hora, naquele lugar, naquele momento. Não é porque eu quero. Então, cientificamente fica complicado demonstrar. E os cientistas têm alguma relutância em aceitar esse tipo de coisa sem conhecer os preceitos espíritas. Que a gente tem que entender que Deus é que sabe o caminho que a gente precisa seguir. E ele pode ser um relvado muito lindo, pode ser uma estrada de pedras, pode ser o que Deus achar que tem que ser e que a gente precisa para aquele momento. Então, o que a gente pode esperar da prece? Agora eu vou dizer para vocês aquela prece que pode fazer, que vai ter 100% de garantia. Não aceitamos devolução, porque é 100% garantido e vocês vão ter, tá bom? E não sou eu que digo, quem diz é Kardec, no capítulo 27. O que Deus vai considerar sempre, se Ele o pedir com confiança? O que Deus vai conceder sempre para qualquer um de nós, sempre, se a gente pedir com confiança? Coragem, paciência e resignação. Não tem aqui euromilhões, carro bonito, mulher, marido, não tem nada disso. Então coragem, paciência e resignação. Se a gente pedir isto, vamos ter sempre. E a gente tem que se preparar para entender como é que os sinais chegam, que muitas vezes são difíceis de entender. Ele também, Deus, também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmos das dificuldades. Nós é que vamos conseguir ultrapassar, quando eu chegar dentro de mim. Mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe desta forma o mérito da ação. Deus é tão bom que Ele deixa até para a gente achar que, olha, fui eu que consegui. Fui eu que ultrapassei isso tudo, né? Aquilo que Einstein dizia, Deus não joga os dados. Ele não estava ali naquele momento com a religiosidade que ele tinha, com a capacidade de entender uma teoria da relatividade, que eu posso confessar para vocês, até hoje eu não entendi, mas também não estou com vontade de entender. Não é? Então, essa capacidade, foi Einstein que descobriu. Não é? Foi trazendo aos poucos, foram nos dando informações a ele, no caso,
E todos nós recebemos essa informação. Pode ser uma pessoa, um vizinho que nos conta uma história, alguém que passa por um momento e a gente pensa, se fosse comigo, como é que eu agiria? Se fosse eu, o que eu fazia? Então, isto vai servindo para nós irmos nos descobrindo. Tem um trabalho que é muito interessante também, que foi realizado com pacientes graves da UTI, da Unidade de Tratamentos Intensivos nos Estados Unidos. Num hospital grande, muito grande, pegaram um grupo de pacientes da UTI e, lá está, dividiram. Para esses, um grupo de religiosos de várias religiões, de vários credos, muito misturado, de todas as religiões que a gente possa imaginar, ora para aqueles pacientes da ala da esquerda. E os da direita, não se ora, deixa eles estarem lá. Sabe qual foi a conclusão do trabalho? O título do trabalho que foi publicado numa revista científica, por favor, não rezem por mim, porque aqueles que receberam a oração desencarnaram mais rápido. Então quer dizer que a prece vai desencarnar mais rápido. Para quem precisa, sim. Porque muitas vezes o que é preciso é justamente um momento de reflexão, de oração, para que a pessoa faça a sua passagem, que passe para aquele lado do mundo espiritual. Não é? O Décio Andoli conta umas vezes que pacientes muito ruins nas UTIs, quando estão mesmo que as pessoas estão vendo que aquilo só está retrasando, eles dizem assim, doutor, o meu familiar, o meu pai, minha mãe, meu tio, precisa de que especialista? Ele diz, de otorrino. Mas de otorrino? Jesus está chamando, ele não está ouvindo. Não é? Muitas vezes passa por essa situação. A gente precisa desligar, permitir que os nossos entes queridos se desliguem para que eles sigam o seu caminho. Porque a minha mãe já dizia muitas vezes, ninguém fica para semente. Não é? Todos nós vamos um dia morrer. A vida é uma doença 100% fatal. Todos nós vamos morrer. Como que a gente vai fazer esse processo? Cabe a cada um de nós. Esse é um livro que eu achei interessante. Eu não o li, mas li a sinopse, o resumo, que é Fé, Evidências Científicas. É um senhor chamado George Vaillant, não sei se ele é espírita ou não acredito que seja, nem que tenha nenhuma religiosidade, fé ou qualquer coisa parecida, mas é um estudioso de uma universidade de Harvard, não é uma universidade qualquer. Né? E ele diz, nesse livro, que ele apresenta uma defesa brilhante, não da religião organizada, aquilo que a gente falou no início, não da religião, tá? Mas da espiritualidade inerente ao ser humano. A espiritualidade que cada um de nós tem, a capacidade de nos conectarmos com o divino, com Deus que está em nós, que está em nosso entorno. Esta obra defende de maneira científica a espiritualidade como uma força positiva na evolução humana e prevê para a nossa espécie um futuro comum com ainda mais amor. A gente está evoluindo, né? Vai ser muito melhor daqui a uns anos. Nas próximas reencarnações nossas, quando a gente se encontrar, a gente vai ver, lá é que era ruim, agora está bom. Entende? E porque a gente pode dizer hoje que agora está bom, lá é que era ruim. Porque a gente está mudando, o mundo está mudando e está mudando para melhor. Não é? Hoje o mundo é melhor do que era há uns anos atrás. Então, ele diz que cientificamente ele consegue provar. Como eu disse, eu não li o livro, não sei que termos científicos, que metodologia que ele usa, mas é uma forma de a gente entender que tem pessoas estudando isso e a gente vai cada vez mais estudar e cada vez mais vai falar sobre isso na área científica. Esse senhor vocês não conhecem, esse senhor é um brasileiro, chama Marcelo Gleiser, ele é do Rio de Janeiro, ele ganhou um prêmio agora, o prêmio Templeton, que a Madre Teresa de Calcutá já ganhou, que é um prêmio que é atribuído por uma fundação de John Templeton sobre os cientistas que ligam a espiritualidade à ciência. E ele a função dele, ele se diz que o papel dele é juntar a espiritualidade e a ciência. E ele diz que a ciência não mata Deus, é uma das frases dele. O ateísmo, que é a falta de convicção em Deus, é inconsistente com o método científico. Não funciona na ciência o ateísmo. Devemos ter a humildade para aceitar que estamos cercados de mistérios. E esses mistérios ele leva para a parte espiritual, que ele acredita que é alguma coisa sobre nós, não é? Que está acima de nós, uma inteligência superior que comanda todo esse nosso universo.
Vou mandar mais rápido, senão a gente fica aqui até meia-noite. Este é um livro que também tem várias frases, para mostrar que o Espiritismo está sempre ligado à ciência, não é? Que Allan Kardec explica aqui o que é o Espiritismo, é um livro pequenininho, que ele diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é baseado em ciência. Por quê? Todas as experimentações que Kardec fez na formulação dos livros, principalmente do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, foram todos baseados em comunicações de tentativas, de erro e de acerto. E ele foi fazendo uma seleção científica daquilo que tem consistência e do que não tem. Então, a gente pode dizer que o Espiritismo é uma religião? Sim. Pode dizer que é uma ciência? Sim. Está baseado em experimentos, não é? Em comunicações do mundo espiritual. Então, a gente pode associar a religiosidade à ciência. A gente pode acreditar que na oração, que no poder da oração, a gente tem um ato científico, que é uma transmissão de energia através do pensamento, que a gente pode transformar tanto para bem quanto para mal, não é? E termino com uma frase de Gandhi, que ele diz que na prece é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Aquela célebre equação, não é? Pensamento mais sentimento vezes... Muito obrigado. Boa noite. Página 11. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Qualquer ódio que eu leve o amor, qualquer ofensa que eu leve o perdão.
mergulhados que nos sentimos nessa psicosfera de oração e paz. Doce amigo Jesus, pastor das nossas almas, alegria de nossas vidas e inspiração para as nossas ações. Agradecemos a oportunidade de, unidos e reunidos em Teu nome, aqui estarmos em processo de aprendizado, crescimento, iluminação espiritual. Obrigado pelo dia que se foi, pela noite que chega, pela madrugada que virá. Obrigado pelo pão, pelo teto, pelo lar, pela família, pelos amigos, pelos corações queridos, pela doce companhia dos nossos animais de estimação. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo conhecimento espiritual que não elimina de nossas vidas as lutas, os conflitos, as dores, mas nos deixa mais elucidados, fortalecidos para encararmos, a fim de sairmos exitosos de cada desafio. Oramos por aqueles que nos buscam, aqueles que chegam nessa casa de oração pedindo pelos seus filhos, a quem foram levar para casas de recuperação de dependência, aqueles que pedem e rogam pelos seus familiares que se encontram em condições tão debilitantes e de gravidade, segundo a medicina da terra. Oramos, Senhor, por aqueles que trazem a sua sensibilidade mediúnica, rogando harmonização, proteção e luz. Oramos pelos jovens que nos chegam, trazido pelas mãos amorosas das suas mãezinhas, das suas avós, rogando orientação e amparo. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que nos buscam pedindo paz em seus lares, entendimento junto aos corações amados. Rogamos, Senhor, pelos nossos amigos que partiram recentemente e há muito tempo, pela falta que tanto nos faz. Oramos envolvendo-os, pedindo que sejam amparados pelos amigos da vida maior, que sempre têm o que nos oferecer diante dos desígnios divinos. Guarda-nos assim, sobre a Tua proteção, sob o Teu amparo, que ao retornarmos aos nossos lares, no convívio com os desafios, as dores, as criaturas difíceis de serem amadas com quem contactaremos, que possamos levar uma vibração nobre, fortalecida, inspirados e amparados na sua inesquecível mensagem. Guarda-nos assim, amparando-nos hoje, agora e sempre, Senhor.